Olá a todos vocês, boa noite. Quem vos fala é o professor Sebastião de História. Eu hoje vou falar para vocês Colônia, o Império Independente. A semana 1 vai ser a exploração da colônia portuguesa na América. Então nós temos aqui, após o feudalismo na Europa, é um processo da formação dos Estados Nacionais, e nós teremos aí, no caso de Portugal, como pioneiro na formação do Estado Nacional em 1139, na qual o condado portucalense vai ter anexado Algarves ao sul, e com isso a formação de Portugal de forma pioneira. Com isso, nós temos a formação dos Estados Nacionais, atrelados aqui a uma monarquia absolutista. A Europa está saindo do período medieval e está o quê? Reiniciando as práticas comerciais. Com isso, estão surgindo novas rotas comerciais, estão surgindo a monetarização, está acabando a servidão por tempo indeterminado, na qual o indivíduo ficava preso à terra para o resto da vida. E diante disso, o que acontece? O Mediterrâneo está dominado pelos muçulmanos e eles vão procurar novas rotas para se chegar às especiarias das Índias, tais como cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino, algodão, seda. É isso que estão buscando, que são essas especiarias nas Índias, como também a rota da seda, que chega até a China. E com isso, o que acontece? Lá a China fornece porcelana, fornece seda, fornece uma série de produtos que era muito bem aceito no mercado europeu. Contudo, o Mediterrâneo estava o quê? Estava dominado pelos muçulmanos e também pelo monopólio que exercia cidades italianas de Gênova, Veneza, Nápoles. E com isso que acontece? Eles vão procurar novas formas para se chegar às Índias. Bom, Portugal começa suas grandes navegações a partir de 1414, com o domínio de Celta, no norte da África. E com isso que acontece? Existia todo o imaginário nesse povo europeu, onde as parcelas distintas da sociedade portuguesa tinham uma visão nessa atividade, na qual o rei queria aumentar o seu poder, prestígio e também aumentar suas riquezas, a nobreza aumentar suas terras e riquezas, a burguesia aumentar suas riquezas com as atividades comerciais, e o povo comum buscando não só com espírito de aventura, mas também buscando sair daquela condição ao qual se encontrava, de miséria, de pobreza, né, presa à terra. A igreja também vai ser grande mola que vai impulsionar as grandes navegações, porque ela quer expandir a fé católica devido à reforma que está ocorrendo e à contra-reforma na Europa. Bom, diante desse fato existia todo o imaginário do Atlântico, que é conhecido como Mar Tenebroso, porque, devido à falta de tecnologia e de estruturas para se navegar em oceano aberto, os europeus realizavam a navegação costeira. Diante desse fato, os navios que se afastavam da costa, eles não voltavam mais para seus países de origem. E aí criou-se toda uma questão imaginária, mitológica, da qual a Terra era plana, da qual existiam cascatas sem fim, monstros marinhos, né, sereias, águas ferventes, que acabavam simplesmente afundando, naufragando esses navios, e as pessoas nunca mais voltavam. Mas só que o ímpeto de chegar às Índias era maior. Com isso, a busca das especiarias foi o maior combustível para que houvesse essa coragem europeia dos ibéricos, que são os portugueses e espanhóis, na busca de novas rotas comerciais para se chegar às Índias. E aí o que acontece? Em 1492, nós vamos ter a Espanha, na qual o rei Fernando e a rainha Isabel, recém-conquistada a Espanha dos muçulmanos, vão financiar o Cristóvão Colombo, que acreditava que navegando a oeste iria chegar lá nas Índias. Com isso, ofereceu 3 navios, que é a Pinta, a Nina e também a Santa Maria. E
lógico, atrelado a isso, tem novas tecnologias, como o surgimento da caravela, do astrolábio, que vai simplesmente orientar durante a noite as navegações, a bússola, que vai ajudar na orientação para o oeste, e também o canhão, a pólvora, que surgem aí nesse processo. Então, Cristóvão Colombo tem todas essas tecnologias nesses navios e ele sai lá da Espanha. E aí eu coloquei um texto para vocês que vai falar o seguinte, olha, parti em nome de Santíssima Trindade na quarta-feira, 30 de maio, e eis nosso Senhor, que ao cabo desses 8 dias me concedesse bons ventos. Levante, segui, então poente. Ou seja, navegou para o oeste. Já quando Pedro Álvares Cabral realizou a travessia do Atlântico em 9 de março de 1500, ele vai ter ao seu comando 13 navios. E seu escrivão Pero Vaz de Caminha vai registrar esse prodígio. E assim seguimos nosso caminho por este mar longo, até que na terça-feira das oitivas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos com alguns sinais de terra, estando da dita ilha. Segundo os pilotos diziam, obra de 660 a 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, aqui mariantes chamavam botelho, e assim mesmo outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamamos furabuchos. Nesse mesmo dia, às horas de véspera, houvemos vista de terra, saber primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de que outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual o monte alto o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Então, na página 2, aí da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Bom, porém, com a chegada de diversos observadores europeus na colônia portuguesa na América, se fez impossível deixarem as suas impressões, ou seja, os portugueses estavam mais interessados nas atividades lá comerciais com as Índias, na qual simplesmente em 1494, se eu não me engano, 92, Vasco da Gama chegou às Índias, passando ali pelo Cabo, né, da Boa Esperança, na África do Sul. Então, para eles era mais interessante o comércio das especiarias. Mas na América, né, nós vamos ver aí algumas visões de algumas pessoas, de alguns viajantes que passaram por lá, né? Então, vamos ver essa primeira visão. A América é uma terra extensa. Existem lá muitas tribos de homens selvagens com diversas línguas e numerosos animais estranhos. Tem um aspecto aprazível. As árvores estão sempre verdes. Lá não crescem madeiras parecidas com as madeiras de Hansen. Os homens andam nus. Naquela terra, existem também algumas frutas de vegetação rasteira e arbórea, das quais homens e animais se alimentam. As pessoas têm um corpo de uma cor marrom avermelhada. Isso vem do sol, que as queima assim. É um povo hábil, maldoso e sempre pronto para perseguir e comer o inimigo. Então, nós temos aí um relato de um dos viajantes que simplesmente fala sobre o quê? Sobre a prática do canibalismo, o antropofagismo, né? Se não me engano é Hans Staden, né? Não sei se está aqui o nome dele aqui embaixo, mas é o Hans Staden, eu acho. Embaixo temos outro relato, né? Esse aqui é o Jean Léry. Assim, antes de partir de França, Ville Gagnon prometeu a alguns honrados personagens que acompanhavam fundar um puro serviço de Deus no lugar em que se estabelecesse. E depois de aliciar os marinheiros e artesãos necessários, partiu em maio de 1555, chegando ao Brasil em novembro, após muitas tormentas e toda espécie de dificuldades. Aí, aportando, desembarcou e tratou imediatamente de alojar-se em um rochedo na embocadura de um braço do mar ou rio, água salgada, a que os indígenas chamavam de Guanabara, e que, como descrevi oportunamente, fica 23 graus abaixo do Equador, quase à altura do Trópico de Capricórnio.
mas o mar daí o expulsou, constrangindo a retirar-se, avançou quase uma légua em busca de terra e acabou por acomodar-se numa ilha antes deserta, onde, depois de desembarcar sua artilharia e demais bagagens, iniciou a construção de um forte a fim de garantir-se tanto contra os selvagens como contra os portugueses que viajavam para o Brasil e aí possuíam inúmeras fortalezas. Aí, então, Jean Léry viaja à terra do Brasil. São os franceses que se alojaram ali na região do Rio de Janeiro e que foram expulsos mais tarde, depois de 1555. Aliás, 1562. Se não me engano, foi Estácio de Sá, Mendes Sá, o governador, e seu sobrinho Estácio de Sá, que na qual acabou fundando a cidade do Rio de Janeiro, né, Estácio de Sá. Um outro observador foi André Thiévet. Essa região era ainda habitada por estranhíssimos povos selvagens, sem fé, sem lei, religião e nem civilização alguma, vivendo antes como animais irracionais, assim como fez a natureza, à espera do dia que o contato com os cristãos lhe extirpe esta brutalidade, adotando um procedimento mais civilizado e humano. É por isso que devemos louvar ao Criador por ter permitido que possuíssemos uma ideia mais clara das coisas, não deixando que fôssemos brutais com esses pobres gentios. Então, esse aí é o relato de André Thiévet, né? Durante os primeiros 30 anos, Portugal, lógico, pouco sobre a exploração do território brasileiro, pois não havia encontrado metais preciosos como a Espanha encontrou na América Central e no Peru ali. Então era mais lucrativo o comércio das especiarias trazidas do Oriente, inauguradas aí por Vasco da Gama em 1498, não 1494, 1498, corrigindo aqui, porque davam a esses comerciantes até 6.000% de rentabilidade. Então, para essa primeira semana, deixei aqui para vocês duas atividades, né, para vocês responderem, que vão ajudar bastante aí, depois dessas explicações, sobre esse conteúdo da primeira semana, que é a exploração da colônia portuguesa, chegada aí nos relatos viajantes, né, durante esse período aí das grandes navegações, ok? Então, deixei para vocês um forte abraço, uma boa atividade para vocês e até a próxima, ok?